Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Um dia mais que especial, um dia que estamos na mesa com Deus. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Aleluia. No livro de Lucas. Aleluia. Lucas capítulo 22. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu diria pão, vinho e cruz. Aleluia. Vamos tratar hoje então da Santa Ceia do Senhor. Lucas 22, versículo 19. Amém? E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: Isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Curve sua cabeça, vamos novamente orar ao Senhor. Pai, eu coloco, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer com a tua igreja, Senhor. Responda os teus filhos, fala no profundo dos corações, leve, Senhor, cativo as mentes, toma nas tuas mãos e nos livra de todo mal. Fala conosco, precisamos, Senhor, de um alento nesses dias tão difíceis, ó Pai. Por isso, nessa noite, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Jesus, pode sentar, irmãos. Jesus, antes de estar ali na mesa com os seus discípulos, no período diurno, ele orava e também ele pregava nos templos. Melhor dizendo, de dia ele estava no templo, pregando para as pessoas e uma multidão ia atrás dele. E à noite ele ia para o Monte das Oliveiras orar. Então temos duas coisas aqui muito importantes para a vida do cristão: oração e leitura da palavra. Sem essas duas coisas, vamos sucumbir, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. E estava próximo a festa dos pães asmos, chamado também de Páscoa, que tudo atrelado ali, onde se comemorava a libertação dos israelitas ali do Egito. Então eles comemoram, né, esse acontecimento. E nesse pães asmos é muito interessante, é porque não dá tempo deles pegarem a massa que eles estão fazendo ali. Mediante aquilo que aconteceu, eles se apressam em sair do Egito com aquela massa. E a massa, aleluia, que era de trigo, que era o pão e o bolo também, essa massa só poderia ser consumida em 7 dias. A vida útil dessa massa era de 7 dias. Ou seja, o número 7 quer dizer perfeição. Se passasse dos 7 dias, aquela massa apodrecia. E como nós sabemos, aleluia, o fermento não entrava ali. O fermento vai representar o pecado. O fermento, quando nós vamos colocar no pão ou no bolo, deixa esse elemento inchado. O pão vai ficar inchado. Por fora, você vai ver boniteza, é bonito. Mas por dentro, ele vai se deteriorando rapidamente. E é assim também na vida do cristão, na vida daquele que serve a Deus.
O pecado, ele está dentro. Você está inchado porque o pecado vai causar a deteriorização do ser humano. Quanto mais a pessoa se afundar no pecado, mais a vida dele corre o risco de acontecer vários problemas. Algumas pessoas ficam enfermas, outras pessoas descem à sepultura, outras pessoas ficam com problemas na mente, porque a palavra de Deus fala que o pecado, aleluia, traz grandes consequências para a vida das pessoas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E na vida daqueles irmãos, aleluia, que estavam no Egito, como nós sabemos, na praga dos primogênitos, na última praga, antes de eles saírem do Egito, Deus dá para eles uma explicação, e obriga eles a pegar o sangue do cordeiro. Era pegado um cordeiro, sacrificava aquele cordeiro, e com o sangue do cordeiro se colocava nas vergas e nos umbrais da porta. E Deus falou comigo tremendamente sobre isso. Ele falou comigo o seguinte: verga, como nós sabemos, é uma pequena estrutura que colocamos em cima das janelas ou das portas, para não dar rachadura. E também nós temos os umbrais, que é a peça vertical que vai segurar as vigas que estão na horizontal. Então nós aí já vemos um prenúncio da cruz de Cristo. Tudo se encaixando. O sangue do cordeiro representando ali o sangue de Jesus, o vinho. O pão ali no Êxodo, quando eles estão saindo apressadamente. E também a cruz. Aleluia. Continuando ainda no capítulo 22. Os sacerdotes e os escribas estavam procurando matar Jesus, porque a hora já estava próxima de o nosso Cristo morrer por nós. Mas esses homens estavam com medo por causa da multidão. Eles não sabiam o que a multidão ia fazer com eles se eles pegassem Jesus e o matassem. Então, o inimigo entra na vida de um homem chamado Judas Iscariote, como todos nós sabemos. Então, o inimigo inflama o seu coração e coloca em seu coração o amor ao dinheiro. E como nós sabemos, o nosso Cristo foi trocado por 30 moedas de pratas. 30 moedas de pratas, naquela época, era um salário anual de um soldado romano. Se for comparar, né? Naquela época, para a época, era mais ou menos um salário anual de um soldado romano. E também, com 30 moedas de pratas, dava também para comprar um pequeno terreno, que eu dei uma lida, pesquisada, é por volta de $3.000, ou seja, praticamente aí um pouco mais de R$16.000. O nosso Cristo foi trocado por R$16.000, se nós formos converter para o dinheiro do Brasil. Chegando então o dia da Páscoa, Jesus pede para Pedro e João para fazer o que está à minha frente, à sua frente. Esse grande memorial, esta ceia. Ele pede então para os seus 2 discípulos mais chegados. Ele poderia ter falado com todos os 12, mas ele foi nos mais chegados, ou seja, aqueles que dão importância na obra do Senhor,
mais Deus vai se achegar para essas pessoas. Quanto mais as pessoas buscarem ao Senhor, mais Ele vai se revelar para essas pessoas. Então, os discípulos ficam atônitos e perguntam: mas Senhor, aonde vamos fazer esta ceia? Não sabemos o lugar. Então, Jesus, Ele fala para eles seguir um homem que estava com um cântaro cheio de água, e para acompanhar esse homem até a sua casa. E lá, Jesus falou: e direis ao pai de família, o mestre diz, onde está o aposento em quem hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele te mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei os preparativos. Cenáculo, neste contexto, era um compartimento na parte de cima de uma casa, que era feito as reuniões desta família. E lá, Jesus, sabendo de todas as coisas, pede para que os seus discípulos preparem esta grande ceia. Então nós vemos que as coisas aqui são primeiramente em cima. Tudo vem do alto. Primeiramente, as coisas que temos que dar importância são as coisas do alto, como diz a palavra. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, começa lá em cima. Se você quer um emprego, como eu quero, estou pedindo a Deus, eu peço nas regiões celestiais, porque é uma batalha travada. Deus libera a bênção, mas os demônios ali estão sempre brigando para não chegar às bênçãos na sua vida. E nós vamos ver isso em Daniel, por exemplo, quando o príncipe da Pérsia não deixa que a bênção chegue ali. E o próprio Deus fala que já tinha enviado a bênção, já tinha enviado. Só que o inimigo, ele atrapalhou por um período de tempo. E a mesma coisa é na nossa vida. Primeiro é nas coisas de cima. Se você quer um casamento restaurado, se você quer uma saúde restaurada, peça para Deus na parte espiritual, porque de lá é que vem o socorro, é de lá que vem a resposta e a bênção. Vamos continuar aqui, irmãos, na ceia do Senhor. Vamos entrar agora, de fato, na ceia do Senhor. Nós temos dois elementos muito importantes: o pão e o vinho, que representa o corpo de Cristo como pão, e o vinho, que vai representar o sangue de Jesus. Aleluia. Como eu disse anteriormente, o pão lá do Êxodo, eles pegaram a massa e apressadamente saíram do Êxodo. Não deu tempo para que o fermento natural da massa ficasse ali. Então eles apressadamente pegam aquela massa, sem fermento. Aleluia. Glória a Deus. E somente teria 7 dias de vida útil. E eles celebram o dia dos pães asmos e a Páscoa. São exatamente os 7 dias. Além da vida útil do pão e da massa ser de 7 dias, também eles comemoram essa festa durante 7 dias. A perfeição que Deus faz nos mínimos detalhes. Aleluia. E além do pão alimentar as pessoas, o pão
naquela época, ajudava na flora intestinal. Eu estou dizendo aqui o pão sem fermento, pão asmos. Ele ajudava na flora intestinal, ele ajudava no carboidrato bom que tem no pão, que saciava a fome deles por muito tempo. Imagine se eles colocassem fermento naquela massa. Provavelmente não ia durar nem aí 2, 3 dias. E Deus faz as coisas perfeitas. Por isso que eles pegam apressadamente este pão e vão ficar no período de 7 dias para consumir este pão. Aleluia. E além disso também, ele controla o colesterol e fornece energia por longa duração. Bem sabemos que os israelitas ficaram por um bom período no deserto. Ficaram bastante tempo. Eles viram todas as maravilhas de Deus ali no deserto. Mas mesmo assim, quando acaba o alimento, quando acaba o pão vivo que desceu do céu faz um milagre para eles. Ele traz para eles o maná do céu. Muitas pessoas vão relatar que o maná do céu é como se fosse um negócio bem pequenininho, com um sabor parecido com o mel, mas um pouco diferente. Uma bolinha bem pequenininha, esbranquiçada, que era o maná. Então, o próprio Deus, Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, quando acaba tudo em nossas vidas, basta somente crer em Jesus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele quem dá o escape, é Ele que vai fazer multiplicar o pão na sua vida. Vamos agora para o vinho. O vinho é a mesma coisa. Um alimento muito útil naqueles dias. Tanto pão quanto vinho. Era um alimento essencial para aqueles homens e para aquelas mulheres. E o vinho é bom para a saúde cardiovascular para eles naquela época. A medicina não era avançada. Então, o vinho era bom para o coração. O vinho também era bom para as artérias. O vinho era bom para que não causasse derrame. E o vinho também não deixava que causasse Alzheimer. Então, o vinho era imprescindível, mas o vinho sem fermento. Porque o vinho com fermento vai trazer sérios problemas para a vida do ser humano. Em Provérbios 20 vai dizer que o vinho é escarnecedor. É por isso que o cristão, ele não toma bebida alcoólica. Não é porque é pecado, não é isso. É porque eu conheço poucas pessoas que bebe só um pouquinho, dá um golinho só de álcool. Eu não conheço uma pessoa que bebe cerveja ou vinho que bebe pouco. Se acontecer isso, são 0,0001%. As pessoas não conseguem beber pouco. É por isso então que a Bíblia vai falar que o vinho é escarnecedor. O vinho que contém fermento, ele vai destruir o seu cérebro. O suco de uva, que é o vinho sem fermento, ele ajuda também no seu cérebro. Mas se você tomar o vinho alcoólico, ele vai fazer o efeito contrário. Ele vai aos poucos destruindo o seu cérebro. Aleluia. Vinho e pão, dois principais alimentos daquela época. O trigo se dá embaixo, mas no deserto o pão veio de cima.
O vinho também se dá embaixo, mas Jesus veio de cima para derramar o suco de uva na mesa. Não é qualquer suco de uva, nesse suco de pozinho não. É o puro suco chamado sangue carmesim, sangue puro. Eu falei mesa, talvez os irmãos não entenderam porque eu falei em parábolas. Mesa aqui eu me refiro à terra. Jesus teve que morrer, derramar todo o seu sangue na terra, para no futuro ter o encontro da terra com o céu. E aqueles que querem habitar o céu também têm que passar pelo crivo da purificação. Por isso que Deus abomina o pecado. E Ele nos dá a chance de passar 1% ou até menos que isso daquilo que Ele passou. Por isso que Ele diz na sua palavra: sem santidade, aleluia, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Vamos agora para a cruz, para terminarmos. A madeira era um dos elementos principais naquela época, com relação à obra, com relação aos utensílios de casa, e também até uma mesa era feito naqueles dias e também nos dias de hoje. E ainda falando de Jesus, eu não preciso aqui falar que Jesus, ele foi colocado nele uma coroa de espinhos por causa do meio do seu pecado. Não preciso eu falar aqui que ele foi cuspido, que ele foi maltratado, que ele foi açoitado, aleluia, que ele foi ridicularizado, foi zombado. Só que algo me chama a atenção quando eu olho para a cruz. Como eu relatei da verga e dos umbrais, nós vemos agora a profissão do seu pai terreno, José, que ele era carpinteiro. Além de tudo que eu falei aqui, das aflições que Jesus passou, agora Jesus vai ver a profissão do seu pai na cruz do Calvário, ao qual ele também segura e a qual também ele é pregado lá. A cruz não era para pessoas normais. A cruz era para ladrões. A cruz era maldição. Por isso ele se fez maldição por nós. Aleluia. E provavelmente o seu pai terreno, José, na tradição fala que era passado aquilo que aprendia, aquilo que você fazia, você também passava para o seu filho a sua profissão. Então também Jesus também era carpinteiro. E agora pregado no madeiro, ele vê também ali a sua profissão, em vez de ser algo, foi benéfico para nós seres humanos, mas para ele foi sofrimento. E o que me chama a atenção é que ele fez isso por ele mesmo. Aleluia. Não precisava o nosso Cristo morrer por nós, mas por amor a mim e por amor a você, ele se entrega. Aleluia. Por favor, Hugo, Mateus capítulo 13, versículo 55. Por isso, irmãos, que não, eu, por exemplo, como cristão, eu não uso crucifixo, porque eu estou falando que
eu estou carregando maldição comigo. A cruz é maldição. Algumas pessoas não entendem assim. Mas eu entendo que cruz era algo maldito. E por isso eu não carrego a cruz fora de mim. Eu carrego a cruz dentro de mim. Eu não preciso carregar a cruz fora de mim. Mateus 3,55, para finalizarmos, estamos próximos. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Aleluia. Jesus veio de cima. Aleluia. Jesus veio de cima, vertical, para salvar a humanidade, horizontal. Jesus, estando aqui na terra, ele subiu na vertical. Aleluia. Para fazer morada para nós na horizontal. Aleluia. E ele vai buscar a sua igreja, a sua noiva. Por isso estamos aqui nessa noite. Nos livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. O próprio Jesus fala então que nós vamos passar algumas vezes por sofrimento, assim como ele passou. Ele está dando uma oportunidade de nós, aleluia, fazer parte daquilo que ele fez por nós. Por isso que a comunhão entre os irmãos, estar aqui à mesa, se achegar, koinonia, aleluia, é de suma importância. O nosso Jesus não precisava fazer tudo isso por nós, mas por amor a nós, ele se entrega. E por último, para finalizar, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai falar que vai receber do Senhor a instrução da ceia. E vamos lembrar da sua morte e ressurreição até que ele venha. Por isso estamos aqui, aleluia, com o vinho representando o teu sangue e o pão representando o teu corpo. E naquela cruz do Calvário, ele se entrega por nós, derrama todo o teu sangue, para que um dia nós também podemos nos voltar a Cristo. E naquele grande dia, vamos também ceiar, não somente aqui fisicamente, mas vamos ceiar com Ele na eternidade. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.